Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medbox Cast, o maior podcast de medicina do Brasil. E olha, gente, aqui no Medbox a gente não gosta muito de polêmica, tá? Por isso que hoje a gente escolheu um tema muito leve. A gente vai falar sobre como não ser um charlatão em 2024. Coisa tranquila. De boa. Muito de boa. E hoje eu tô muito bem acompanhado aqui. Do meu lado, Bubu, minha noiva. Gente, pela terceira vez a no última Medbox vez que eu Cast. vim não era noiva. Não era noiva, mudou de status. Primeiro episódio como noivos. Ai, gente, muito empolgante. Nós somos noivos, que fofos. Bubu, seja muito bem-vinda. Gente, pra quem não conhece, Bruna, residente do segundo ano, quase terceiro ano de pediatria. E minha noiva. Muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Prazer imenso estar aqui de novo. Isso aí. E aqui na minha frente, Tamara Teixeira, minha sócia, quase R2 de endocrinologia no HC da UFMG. Tamis, muito bem-vinda de novo. E aí, pessoal, muito feliz com a gravação desse episódio, principalmente por estarmos entre amigos hoje nessa mesa. E vamos falar sobre esse tema que, assim, a gente estava conversando no off antes do episódio começar e eu vou falar com vocês, é um tema que tem, assim, um lado pessoal para mim, sabe? E eu quero que vocês, desde o começo da faculdade, entendam o que significa isso de charlatanismo. Então, a gente vai falar muitos pontos importantes e trouxemos também hoje Lulu, que está aqui na minha direita, que é dermatologista e eu tenho com certeza muita competência para falar sobre esse assunto também. Olá, gente. Prazer de novo em estar aqui com vocês. Segunda vez, né? Muito bom. Então, gente, eu queria começar esse episódio polêmico com algumas definições. Bom, o charlatanismo, ele tem vindo muito à tona na medicina nos últimos anos e eu sei que tem incomodado muita gente, principalmente médicos, profissionais sérios que prezam por uma boa formação e veem outros profissionais não tão sérios, com uma formação muito superficial, muito rasa, tomarem lugar, enganarem pacientes, e isso incomoda muito, Mas, ao mesmo tempo, eu vi poucas pessoas se posicionando publicamente contra isso, e se posicionando publicamente a favor de uma medicina que seja boa, com uma boa formação, e também que se posicione nas redes sociais. Eu vi muito pouca gente falando disso, e foi por isso que a gente escolheu esse tema, sabe? E por que estamos nós quatro aqui? Bom, eu faço ortopedia e até hoje, graças a Deus, eu não vi ninguém falar que vai tratar uma fratura de fêmur com uma soroterapia. Fratura de joelho. Não, uma fratura de joelho. Uma fratura de joelho com soroterapia, ozônio, eu ainda não vi. Espero que eu nunca veja. Mas aqui a gente tem o exemplar de uma residente de pediatria, de uma residente de endocrinologia e uma dermatologista, que são campos que estão diretamente relacionados a esses charlatões. Então, eu queria começar primeiro com você, Tamis. Como é que você vê a atuação e o que seria um charlatão no seu meio? Charlatanismo é um termo, assim, que tem sido cada vez mais usado, mas é importante a gente entender o que ele significa. Eu entendo o charlatanismo como um médico leigo que age como se fosse um médico expert. E isso é muito comum, existem várias razões para isso, mas o picareta, o charlatão propriamente dito, ele age dessa forma pensando no próprio bolso e não priorizando realmente o paciente. Isso na endocrinologia é muito comum. E o que eu vejo sendo muito disseminado é o próprio paciente caindo nessa rede e, às vezes, até acadêmicos de medicina e médicos caindo nessa rede também. Recentemente, eu atendi uma paciente no ambulatório de endocrinologia, no ambulatório de neuroendócrino, e ela chegou com os exames que a gente tinha solicitado e chegou também com os exames que um colega tinha solicitado. E me falou que era uma colega que ela tinha ido porque ela queria perder peso e levou os exames que ela tinha solicitado. Tinha uma lista de exames interminável, inclusive com nomes que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E ela me falou o nome dessa colega e eu fui checar o Instagram dela, assim, para eu ver realmente qual era a especialidade dela, para ela estar solicitando todos aqueles exames que eu nunca nem tinha visto na minha vida. E quando eu me deparei com esse Instagram, eu vi um post que diferenciava a medicina do estilo de vida com a medicina convencional. Um post favorecendo a medicina do estilo de vida e desfavorecendo a medicina convencional. Como se a medicina convencional fosse uma enganação para o paciente. E aqui já entra o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que essa tal medicina convencional, na verdade, é a medicina que deve ser praticada porque é a medicina baseada em evidências. E quando eu falo evidências,
significa você ter provas muito claras por A mais B que você está prescrevendo o melhor. Eu quero o melhor para os meus pacientes, eu quero o melhor se eu for tratar alguém da minha família, eu quero o melhor para mim. Então, eu vou prescrever com certeza aquilo que é baseado em evidências e não em vozes da minha cabeça. Então, esse é o primeiro ponto, é a gente diferenciar que essa tal medicina convencional e esse nome que é passado como algo ruim, está longe de ser ruim. Na verdade, deve ser o que a gente deve praticar, porque é aquilo que a gente tem segurança e confiança para praticar. Lu, me conta um pouco que você entende sobre isso. Inclusive, antes dela falar, eu já vi muito post da Lu falando sobre isso, se posicionando. A sua visibilidade é muito importante que você realmente se posicione, você tenha uma formação de excelência, depois se você puder contar. E eu já vi você falando até que já recebeu pacientes com complicações no seu consultório de profissionais que realmente têm uma formação mais rasa. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso também. Eu acho que minha área também é uma área bombardeada, não só por médicos, mas com profissionais não médicos também. Existem vários caminhos mais fáceis, e aí eu acho que vai muito do objetivo do médico, do que ele entende como certo para a vida, sabe? É uma coisa de ética, é uma coisa para eu me sentir tranquila, eu dormir bem. Então, eu não conseguiria ter uma formação rasa por isso. Medicina, gente, é algo muito sério, é algo muito complexo, né? Você está tratando, você está lidando com pessoas, com vidas. Então, eu sempre prezei muito pela formação, de qualidade, de excelência por isso, sabe? Por estar lidando com pessoas. Inclusive, você foi para São Paulo, né? Fazer residência de endócrino na Unifesp. De dermato, né? Endócrino sou eu. Na Unifesp. E por que exatamente que você procurou lá? Foi alguma razão específica? Não, eu sempre tive vontade de morar em São Paulo. Eu acho que São Paulo combina muito com o meu jeito, assim. Eu sou uma pessoa super acelerada e tinha vontade de morar em São Paulo por N razões, assim. Estilo de vida mesmo. E serviço por volume de atendimento é realmente um negócio, assim, surreal. O volume, a quantidade de pacientes que a gente atende por dia. E especialidades, assim, a gente tem ambulatório do índio lá, coisas que são mais difíceis mesmo, porque ele drena gente do país inteiro, né? Então, coisas que às vezes só tem lá mesmo, assim, de tecnologia, de acesso. Aí foi por isso que eu escolhi lá, fui muito feliz, assim, muito feliz mesmo com a minha escolha. Acho que mudou minha vida profissional e pessoal também, acabou me abrindo muitas portas. E pessoalmente também cresci muito, morando sozinha, morando lá. Eu acho que não tem como comparar, né? Uma formação igual a Lu fez, 3 anos, né? 3 anos. Lá em São Paulo, nos serviços mais tradicionais do Brasil. Eu não imagino que tenha sido fácil de passar, né? Super concorrido, dermato. E não tem como comparar uma formação dessa com alguém que faz uma pós-graduação, que faz uma pós-online, que eu acho que deve ter hoje em dia. Não tem como. Se fosse escolher me tratar de um familiar, a escolha é tão óbvia, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? E tem muita gente inocente, falando de pacientes mesmo. E às vezes escolhe pelo melhor preço ou por quem se promove melhor. E tem que tomar muito cuidado, né? E, Bubu, você me surpreendeu esses dias que você me falou que até na pediatria está tendo pós-graduação. Como é que você está vendo isso aí? Gente, então, eu enxergo uma curva, assim. Algumas décadas atrás, a medicina baseada em evidência ela não era tão clara, até porque o acesso à informação não era tão fácil. Então, a gente vivia muito uma medicina baseada em experiência. E aí, a medicina baseada em evidência, ela foi crescendo. A tecnologia foi crescendo e hoje a gente tem um acesso muito privilegiado à medicina baseada em evidências. A escolha da minha residência, inclusive, foi pautada nisso. Um hospital que oferecesse, assim, uma didática, uma parte de medicina baseada em evidências extremamente rica. E aí, então, a gente estava lá embaixo, a gente subiu e aí agora eu vejo um movimento caindo de novo. Mais uma vez, a medicina baseada em experiência querendo falar mais alto que a medicina baseada em evidência. Só que isso não é cabível, isso não é viável, sabe? A medicina baseada em experiência nunca vai ser melhor para o paciente que a medicina baseada em evidência. Exatamente. E eu vejo um movimento aí das pessoas quererem mostrar que a experiência pessoal é melhor, querendo, né, tirar vantagem disso, do que a grande massa aí de
de grandes mestres da medicina estão fazendo. Pode falar. Eu acho que eles colocam esse contraponto, assim, medicina integrativa, medicina centrada no paciente, no estilo de vida, para fazer essa oposição baseada em evidência, mas não. Assim, a gente, quando está de frente com o paciente, eu estou com o meu paciente, Exatamente. eu estou analisando as individualidades dele. Você está com um paciente diabético, você sabe que tem coisas que vão ser individuais na alimentação, que às vezes realmente não tem tanto na literatura, a gente se preocupa com isso também. E a experiência também é importante. É importante Exatamente. a experiência. Nem, assim, na Dermato tem vários produtos de origem natural, tem a parte da indústria farmacêutica também, que não vem muito ao caso, assim, de não ter interesse em fazer estudos científicos. A gente sabe disso, a gente tem consciência, né, que tem essa individualidade. Mas a gente tem que saber que tem coisas que são indiscutíveis. Exatamente. Né? Aí depois a gente entra nesse assunto. E aí a experiência, então, ela é válida quando? Quando ela é baseada na medicina de evidências. Exato. Aí sim essa experiência é válida. Uhum. E aí, assim, na pediatria, realmente, eu vou falar que eu tenho ficado muito surpresa. Eu não imaginava. Era uma especialidade que até então eu não via esse tipo de profissional querendo se posicionar dessa maneira. Porém, estão crescendo também agora as pós em pediatria integrativa, a pós na saúde da criança, que, assim, me deixa extremamente chateada, porque eu que sou tão encantada, tão apaixonada com a pediatria, eu quero oferecer tão o melhor para aquela criança, que eu fico, assim, chateada de ver alguém querendo partir para um caminho mais rápido e, assim, querendo se beneficiar e trazendo um malefício para esse tipo de criança, sabe? E um ponto importante, que inclusive a Bu tá falando, que a gente realmente se preocupa com isso, é uma preocupação, porque a gente sabe as diferenças entre as formações. E a gente aqui não quer falar que pós-graduação é uma formação horrível e que residência é uma formação que tá te garantido de não fazer isso. Uhum. Mas a grande questão é a razão pela qual você está escolhendo uma dessas formações, se é por escolher o caminho curto ou não. E existem muitas diferenças, a gente vai falar um pouco mais dessa parte de residência já já. E um ponto que eu quero falar é que isso que a Bruna falou sobre entender exatamente a evidência é algo que não é baseado no achismo dela. A gente tem uma pirâmide de evidências que fala exatamente qual é o tipo de estudo disponível que a gente deve levar mais em consideração na hora de tomar uma conduta para um paciente. E opinião de expert está lá embaixo na pirâmide de evidência. Então, opinião de expert, que é o que é mais feito dentro do charlatanismo, deve ser uma das últimas coisas a ser levadas em consideração. E quando o charlatanismo ele se posiciona, ele se coloca numa posição querendo se respaldar por algumas coisas. A primeira das coisas que eles falam é: estudos falam que tal coisa. E quando alguém fala, estudos dizem que tal coisa, isso tem exatamente o mesmo valor que eu falar que a minha tia me contou uma fofoca. Entendeu? Então, tentem entender quando falarem estudos falam tal coisa. E outra coisa que eles também se colocam muito é usar uma plausibilidade biológica para explicar por que aquilo deve ser feito. Por exemplo, o cortisol é o hormônio que muitas pessoas falam que é o hormônio do estresse. Então, eles se colocam numa plausibilidade biológica de que se a pessoa está mais estressada, então o cortisol dela vai estar mais alto, então tem que dosar o cortisol nas pessoas que estão estressadas. Sendo que, na verdade, não existe essa evidência, não existe esse benefício quando a gente coloca realmente na ponta do lápis. Então, essa plausibilidade biológica e esse estudos dizem que são as duas coisas que a gente tem que ficar de olho, porque são as duas coisas que convencem errado. Eu queria falar uma coisa sobre isso. Assim, eu falo muito de dinheiro e eu falo muito de dinheiro como um meio, não como um fim. Só que eu sei que para boa parte das pessoas no mundo, dinheiro é um fim, sim. E dinheiro manda no mundo. E o que acontece, gente? Esse profissional que está falando que ele pratica uma medicina integrativa centrada no paciente e que medicina baseada em evidência está fora de moda, que o paciente não é um artigo científico, ele está enrustido, na verdade, de uma falsa intenção de centrar no paciente e ele quer te vender alguma coisa. Ele abandona a evidência científica, sabe por quê? Porque normalmente a evidência científica ela não vai pagar para ele o que ele quer receber.
Geralmente, os exames que você realmente deve solicitar, o plano de saúde cobre. Os remédios que você realmente tem que prescrever, que realmente tem evidência, o SUS cobre, o SUS te dá no posto de saúde. Já a soroterapia, já o ozônio, o nível de evidência é tão baixo, mas tão baixo, que os planos não vão cobrir, o SUS não vai cobrir. E aí o que ele vai fazer? Ele vai te cobrar um valor agregado tão grande, enrustido disso, que é a medicina integrativa, que ele está preocupado e centrado na sua vida. Na verdade, ele está preocupado com o bolso dele. Sim. No fim das contas, ele está preocupado com o bolso dele. É pesado, mas você tem que entender, principalmente se for paciente, se estiver no início do curso, que as pessoas não são boazinhas, e quem pensa em medicina baseada em evidência, ela não está pensando só no artigo científico. Ela está pensando no artigo científico aplicado para o paciente dela. Então, ela está, sim, centrada no paciente, mas ela está, sim, embasada em artigo científico, em evidência. Isso é muito importante ser falado. As pessoas não são boazinhas. E aí vem a oposição, né? Nossa, mas aí o médico não me pediu cortisol. Nossa, ele é péssimo, gente. Ele não me pede exame. Nossa, o fulano pediu essa lista. Olha como que ele é atencioso, como que ele preocupa em mim, né? Comigo. Exatamente. Então, aí começa a criar uma falsa imagem de quem tá ali tentando realmente, né, fazer ele tá o certo. super bem intencionado. Nossa, gente, E outra coisa, a gente, às vezes, muitas vezes, fala o que o paciente não quer ouvir. Então, o paciente quer ouvir que com um mês ele vai emagrecer não sei quantos quilos, que eu vou deixar ele 10 anos mais jovem. Então, o caminho fácil, geralmente, não é o que funciona. Se fosse fácil, todo mundo ia conseguir fazer. A gente vive numa sociedade soft mesmo, uma sociedade que quer ser acariciada. Não, tá tudo bem você fazer isso. Não, você vai melhorar com esse remedinho, com esse chip, com esse implante. Você vai ficar bem em um mês. A pessoa não quer pagar o preço, a pessoa não quer pensar no longo prazo e agir de acordo com o longo prazo. E vocês acham que eu estou exagerando? Eu lembrei que enquanto eu falava de um caso, de um colega, ele formou na sua turma. Sei, eu até sei quem você falou. São muitas pessoas. E assim, esse colega é um colega muito competente, Sim. Muito inteligente. Foi monitor de várias coisas na faculdade. E ele foi meu colega enquanto eu trabalhava em um determinado lugar, não vou ficar falando especificamente, não, só vai ficar muito claro. Mas ele infelizmente, ele enveredou para um caminho na medicina. Foi pro lado negro da força. Ele foi pro lado negro da força, eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque eu acompanhei esse processo dele. Ele ia prestar residência e no meio do processo, enquanto ele estudava, ele conheceu algumas clínicas aqui que realmente praticam essa medicina dita integrativa, essa medicina que está tão em moda do charlatanismo. E ele foi e ficou encantado. E ele me contou, ele falou assim, cara, é perfeito, a consulta é perfeita, o paciente sai super satisfeito, a pessoa lá fala tudo que a pessoa quer ouvir e ela aborda o paciente como um todo. E sabe o que é mais legal? O médico ganha de todos os lados. Aí eu falei assim, como assim? Como assim ganha de todos os lados? Ele, cara, lá na clínica tem um laboratório. E aí você ganha a partir de quantos exames você pede. Então, todo exame que você pede, você ganha parte dele. Então, quanto mais exame você pedir, mais você vai ganhar. E além disso, lá também tem uma farmácia de manipulação. Quanto mais você prescreve, mais retorna. Então, tudo lá é comissionado, tudo é comissionado. E aí você vai e prescreve um esquema de soro, que é super barato para a clínica. Quanto que é um soro, gente? Muito barato. Muito barato. É muito barato. Um Noripurum, você compra um Noripurum na farmácia, sinceramente, eu acho que é, sei lá, R$100, menos de R$100. Exato. E aí ele me falava isso... Noripurum é ferro venoso, tá? Que é o que é mais prescrito nessas soroterapias. Exatamente. E ele falou assim, aí você prescreve a soroterapia e você ganha em cima disso. Você prescreve um ozônio, você ganha em cima disso. Então, Vitor, a consulta, o valor agregado da consulta fica muito mais alto. É muito melhor. Tipo, eu não vou fazer mais residência, porque realmente eu estou sendo treinado lá. É muito encantador o que ele faz. Encantador para quem? Pro bolso deles, sabe? Isso é real, gente. Isso ninguém me contou, não. Eu vivi isso, o processo com o cara. E aí quem vê de fora, né? Nossa, ele tá crescendo. Nossa, olha a casa dele, olha a roupa dele. Ele é tão competente, né? E aí olha pro entende. paciente. Exatamente. Foi exatamente a mesma situação. Uma amiga minha tava morando em São Paulo. E aí foi num profissional. E aí saiu de lá com 1 milhão de exames, que também na hora que eu olhei, eu nunca tinha
ouvido falar de vários. E aí ela me mandou a seguinte mensagem na hora: amiga, mas olha que bom. Na hora, já veio a funcionária para coletar, já coletei o sangue, já deixou lá, porque tinha um laboratório junto e já saí com tudo resolvido. Pois é. Na hora que ela Exatamente. falou essa informação, Exatamente. a gente sente até um frio E na do barriga. jeito que o Vitor contou, parece muito óbvio que tá errado. Do jeito que o Vitor contou, parece tipo assim, meu Deus, vamos denunciar esse negócio agora. Mas não é dessa forma que é passado, não é dessa forma que é mostrado nas redes sociais e para o paciente, e para os outros colegas, e para os acadêmicos de medicina que formam achando que vai ter um caminho fácil, que vão ganhar rios de dinheiro. E às vezes a pessoa, na melhor das intenções, achando que ela vai realmente conseguir construir um caminho melhor, na verdade ela tá construindo a própria cova. É. E Então, tem consequências sérias, né, gente? Eu já atendi um paciente que eu fiz um procedimento. Depois que ele terminou, ele foi parar na UTI. E até a gente descobrir por que o anestésio foi na casa dele, ele fez uma hepatite medicamentosa. E a gente, sem entender, a anestesista estava do meu lado, fez a anamnese toda de novo lá na hora, perguntou se ele usava alguma coisa, enfim. A gente chegou lá, tinha, tipo assim, caixas e caixas de manipulado, e hormônio, e 1000 coisas, e era um médico, assim, da porta, que eu sabia quem que era e tal. Então, a gente acha que vai tomar e que não vai dar nada, mas, assim, dá sim. E dá muito ruim. E dá ruim, exatamente. E engraçado como a gente tem histórias durante a vida médica, né, na residência, que marcam muito a gente. E eu lembrei dessa história agora. Eu não tinha lembrado dela antes, quando eu estava pensando nos insights desse episódio. Foi na faculdade, eu estava mais ou menos no 6º período. E estava tendo um congresso na minha faculdade de Medicina de Barbacena, que é um congresso muito legal, que tem todo ano, chama Congresso das Ligas, que vem especialistas que geralmente participam desses congressos. E aí, na Liga de Psiquiatria, teve uma palestra de um psiquiatra que deu uma palestra sobre sono. E foi uma das melhores palestras que eu já assisti na minha vida, e eu fiquei encantada com esse psiquiatra. E ele falou coisas que eu não sabia e que eu fiquei com aquilo marcado, e eu levei isso para mim quando eu decidi que eu ia fazer endocrinologia. Então, ele estava falando sobre o sono e ele estava falando sobre o tratamento do sono. E falando sobre o Rivotril, por exemplo, o clonazepam, e falando que é uma medicação que ela deve ser iniciada com tempo para acabar. Não pode ser uma medicação de uso contínuo. O clonazepam, ele tem uma indicação muito específica e ela é por um tempo curto. Não é um tratamento contínuo igual é feito na maioria das vezes. E ele falou que é muito comum no consultório dele que os pacientes cheguem para ele pedindo a prescrição do Rivotril, porque já usam de forma contínua, porque querem continuar, então porque querem começar a usar de forma contínua. E que isso é muito comum, o paciente pede muito aquilo para ele. E, na verdade, muitas vezes o paciente quer tanto aquilo que se aquele médico não prescrever, ele vai no outro. Ele vai procurar outro psiquiatra para fazer isso. E ele falou que quando isso acontece, ele gasta o tempo que for preciso na consulta. Se for preciso a consulta inteira, ele gasta a consulta inteira, mas explicando para o paciente, por A mais B, por que ele não deve usar aquela medicação de forma contínua. Então, ele prefere usar a energia dele na consulta para conscientizar o paciente. Seria muito mais fácil ele fazer a prescrição do clonazepam e aquele paciente ia continuar com ele, aquele paciente ia voltar, ia continuar renovando a receita, mas ele prefere fazer o que é certo, conscientizar, e se não der certo, e mesmo assim aquele paciente procurar outro profissional para fazer, pelo menos ele tentou. Sim. Então, na verdade, o paciente muitas vezes vai pedir a conduta pra gente, que é a conduta duvidosa. E se a gente tem muito claro o que é realmente a evidência, o que é o certo e o que a gente está pautado para fazer, e pautado não só nos nossos preceitos éticos e de sociedade, mas também dos nossos preceitos morais como pessoa, aí a gente vai saber o que fazer. Sim. E isso não é tão simples. É bom que cada especialidade vai mudando um pouco as prescrições. No caso ali da endócrina, a gente vê, né, muito essa parte da soroterapia. Na pediatria, acaba que essa parte de soroterapia, assim, não graças a Deus. Ainda não. A gente ainda não vê. O menino não chega lá falando que tá se sentindo cansado. Tá com fadiga adrenal. Mas, gente, tem uns protocolos aí que estão em alta, que é protocolo de vitamina D. Não sei se vocês já viram, Nossa mas Senhora. isso tá na pediatria. Bota o menino no sol. E uma preceptora minha Não, que me aí contou não esse dá. caso é... Cuidado com o horário. Vai ter uma discussão aqui. Muito bom. Ai, Deus. Mas uma preceptora minha me contou um caso, hoje a gente pode rir, que os meninos estão bem, mas eles foram um profissional e mandou fazer doses cavalares de vitamina D para dermatite atópica.
E Meu aí... Deus do céu, faz uma hipercalcemia, faz suficiência Eu renal. já direto lá Os na meninos Unifesp, porque um é foram- da Unifesp, né? Os meninos foram pro Protocolo de CTI, coluna. os dois com muita confusão mental. E aí, assim, as coisas foram indo, graças a Deus estão bem. Mas aí uma preceptora minha perguntou assim pra criança, ela tinha 7 anos. Você tem mais irmãos? Porque tava ele e o irmão no CTI. Aí ele, não, né? Porque se eu tivesse, tava aqui intoxicado também. E a mãe ainda deu, tipo assim, a mesma dose, crianças diferentes. A gente sabe que na pediatria é tudo por peso, um grande e um pequeno, doses cavalares de vitamina D. Então, assim... Vitamina D é outra que tá causando muito malefício quando prescrita de forma indiscriminada e errada. Uma prima minha, esses dias, me contou que ela foi no médico. E aí, ele falou com ela que... Ela reclamou de fadiga. Falou que tava muito cansado, não sei o quê. Aí, ele fez a bateria de exames, né? Pediu tudo. Selênio, alumínio e tal. Aí, eu acho que deu uma alteração no alumínio dela. Tava um pouco mais... O ortopedista que nem sabia que existia alumínio no corpo. Dosou alumínio, selênio, e parece que o alumínio estava alto e tinha um outro íon lá abaixo. Manganês. Deve ser manganês. E aí, gente, sério mesmo, o médico falou que o problema era que ela estava tomando muito café em cápsula, Nespresso, e que estava usando muito desodorante. Que a gente não pode usar desodorante. De spray, né? Devia ser. Ah, mas isso tem muito. Desodorante de spray e cápsula. A menina que adorava Nespresso parou de tomar Nespresso, parou de usar desodorante, só o outro, né? E latinha também. Ela gostava de tomar Coca Zero, parou de tomar latinha, porque o alumínio estava muito alto. E continuou fadigada. São disruptores endócrinos, né? Aí o que ele falou? Não, então é porque a gente tem que fazer uma soroterapia aqui, para repor os íons, deve ser o manganês. E ela foi e pagou R$ 2.100 para fazer a soroterapia. E, pasme, ela falou que melhorou. Pois é. Aí, o efeito placebo. Exatamente, o efeito placebo. Só que aí, o que o cara vai fazer? Ele vai embalar um depoimento da paciente dele, que estava fadigada, estava cansada, não conseguia mais nada. Falou assim, viu, gente? Ela fez a soroterapia e melhorou. E o que o paciente ele vai querer escutar? Ele vai querer escutar que um soro de R$10.000 vai curar a fadiga dele e o cansaço e o ganho de peso e enfim... Ou que ele tem que melhorar o estilo de vida, ou que ele tem que dormir melhor, ou que ele tem que praticar atividade física, ou que ele tem que parar de comer tantos industrializados. O que o paciente vai escolher? Sinceramente. Então, cabe muito a gente entender isso. E entrando nisso de como reconhecer um médico charlatão... Fatores de risco. Fatores de risco do picareta, você como acadêmico de medicina, você como médico, você como leigo também que está nos assistindo, saiba reconhecer esses sinais para não cair nisso e para não fazer nunca. Tá bom? Então, um dos primeiros a gente falou demais, que é solicitar uma tonelada de exames para um paciente que ele não precisa fazer muitas vezes antes da consulta. Muitas vezes antes da consulta. E aqui entra... Não é simplesmente... fazer muitos exames, como se não existissem riscos de fazer muitos exames. Um exame, ele só vai ser bem interpretado se ele for solicitado diante de uma suspeita clínica, se ele for solicitado por uma razão, porque você sabe por que você está solicitando e você sabe que se ele vier alterado, o que você tem que fazer depois. Então, é algo completamente intencional, centrado na queixa do paciente, centrado em evidência, centrado também naquilo que você acredita que vai ser melhor unindo essas 3 coisas. Se você pede diversos exames desnecessários para um paciente, pode acontecer de um desses exames que você solicitou vir alterado. E, na verdade, exames, eles podem vir alterados mesmo que não tenha nada errado com o paciente. Exames, muitas vezes, vêm alterados por fatores analíticos, por fatores pré-analíticos e números que não significam que o paciente está doente. Então, se você solicitou aquilo desnecessariamente, que não tem a ver com a queixa dele, depois, quando isso vier alterado, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E aí vão ser mais exames desnecessários. E os exames não são isentos de riscos. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa entender. Não vamos saber utilizar o recurso de exames. O melhor médico que mais sabe o que está fazendo é o que pede os exames necessários. Geralmente, são poucos. Isso. Acho que falsas promessas, que a gente falou também, caminhos falsos. Então, emagreça em não sei quantos dias, o seu melasma vai ser curado em 3 meses de tratamento. Vai ficar mais jovem, em um mês vai ter o resultado. Rejuvenesça 10 anos em tais procedimentos. Fuja disso, gente. Principalmente quem é na dermato, geralmente são vários procedimentos, né, para chegar no resultado. Nunca vai ser um procedimento. Nunca vai ser. E assim,
as complicações são mais diretas quando dá ruim. Então, chega muita complicação, mais do que eu acho que vocês conseguem medir, assim, na clínica, porque o nosso é procedimento, né? Então, chega muita coisa, assim, grave mesmo, assim, de perder visão, de ficar com um sorriso torto, olho torto, enfim. Então, isso é muito sério, o pessoal banaliza muito. E tem as polêmicas também dessas, assim, comum. Então, protetor solar causa câncer. Então, sempre tentar fazer essa oposição de medicina baseada em evidência e dessas partes funcionais aí sendo as melhores. Acho que isso é um alerta também. E essa do protetor solar, inclusive, é engraçado, porque a minha mãe, outro dia, ela me falou, falei, mãe, você tá usando protetor solar todos os dias, né? Assim, eu sempre dou alguma coisa de skincare pra ela, porque eu sei que por ela não, tipo assim, ela vai deixando. Então, eu sempre dou alguma coisa pra ela. Aí, esses dias eu falei, mãe, você tá usando o protetor solar que eu te dei, né? Todo dia. Ela falou assim, tô, filha, eu passo depois de 10 horas da manhã. Eu falo, mãe, como assim? Você sai 8, 9 horas, você não vai passar? Eu falo, não, pra eu tomar primeiro a luz do sol, sabe? A dermato morre aí. Pois é. Isso é difícil. Continua. E saber, eu acho importante também de falar, identificar a formação do médico, tem interesse em pesquisar. Isso eu falo muito no Instagram com os meus pacientes também. Os especialistas têm um registro, tem o RQE, que é um número que dá para consultar. Então, se informe. Lá em São Paulo é até mais nítido isso aí, assim. Eu sinto que os pacientes já chegam sabendo meu currículo, quem eu sou. Aqui em Minas eu sinto menos isso, sabe? Então, procure saber quem é o médico, procure o currículo dele. Eu acho que é importante você se preocupar com isso, né? Eu achei isso E muito eu acho legal. que, até um ponto disso, na dermato, eu acho mais importante o paciente escolher pelo profissional do que exatamente pelo procedimento. Porque Sim. vamos supor que a pessoa quer fazer algo de rejuvenescimento. Não, mas ela não sabe exatamente o quê. Ela não sabe se vai ser um botox, um bioestímulo, enfim. Mas ela escolheu pelo profissional. Então, ela confia no profissional. muita o que o profissional confiança, indicar né? vai ser realmente a melhor opção. E eu acho isso muito legal que a Lu falou. E assim, saindo um pouco da área médica, o paciente mesmo. Grandes amigas minhas, às vezes, vêm me perguntando, Bruna, olha esse profissional aqui comigo, vamos descobrir qual que é a formação dele? E eu amei participar esse dia com uma grande amiga minha, Angélica, amei escolher com ela junto profissional, porque eu senti tanto interesse dela, que é advogada, em saber qual que era a formação daquele médico e dar a melhor assistência para a mãe dela. Foi tão legal esse processo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que muito conscientizar as pessoas fora da área médica, os leigos mesmo, de procurarem o melhor profissional para o atendimento médico. Sim. E nessa parte de orientar o leigo, existem sinais de alerta muito claros, principalmente no Instagram, nas redes sociais. Por exemplo, quando você vê lá na bio, o cara anunciando... A bio é ótima, gente. Dá pra descobrir tanta coisa na bio. Você vê lá na bio, o profissional se anunciou como médico. Isso não significa nada hoje em dia, porque qualquer um forma. Do jeito que as coisas estão andando, qualquer um tá formando. Beleza, então ele colocou o CRM lá, não significa nada. Aí depois ele colocou, ao invés de colocar que ele é especialista, por exemplo, endocrinologista ou dermatologista, ele coloca dermatologia. Aí você já abre o olho. A endocrinologia, você abre o olho. Fica atento. Aí ele colocou lá, doutor, mentor, professor, palestrante em mais de 50 países, mentor de 5.000 médicos. Gente, de verdade. E aí você vai entrar nas fotos dele, você vai ver ele com os melhores carros, viajando pra Dubai, naquela piscina lá no topo daquele prédio, que eu nem sei onde que é. Você foi, inclusive. Cintinho da Gucci. Eu não sou picareta. Cinto da Gucci, Cinto da Gucci. O terno que aperta os braços. O terno, Tipo aquele assim. cinto muito chamativo. Se ele colocou tudo isso, gente, desculpa, mas ele tá te enganando. O que ele tá fazendo, no fim das contas? Ele tá embalando um conteúdo, uma formação extremamente rasa, extremamente superficial, numa embalagem muito cara, numa embalagem muito bonita. E isso engana. Ele tá te enganando. Se ele fez isso, quase 100% de certeza que realmente você está diante de um charlatão. Toma muito cuidado. Agora, se o médico tomou cuidado realmente de colocar que ele é médico, tomou cuidado de colocar que ele tem um RQE, como o Malu falou, que ele é endocrinologista,
e isso faz muita diferença, que ele é dermatologista, que faz diferença. Se você for lá nas fotos dele, ele está fazendo cursos realmente que não são cursos superficiais de soroterapia, que é um curso numa sociedade, que ele foi para um congresso. Realmente isso aí, você está diante de um profissional mais confiável, que está focando realmente na formação nele e não de embalar uma formação superficial numa embalagem bonitona. E ainda sobre os cuidado. sinais de alarme, o maior problema para mim, sabe, não é nem tanto o cinto da Gucci. Eu vou te falar qual é o maior risco. É que muitas vezes essas pessoas também colocam na bio, por exemplo, especialista em modulação hormonal, especialista em equilíbrio hormonal. Expert, né? Expert em equilíbrio hormonal, modulação hormonal. Então, na verdade, muitas vezes essas pessoas também têm a prática baseada em coisas proibidas. Proibidas. Prescrição de anabolizante para fim estético é proibido pelo CFM. Chip da beleza, chip com gestrinona, chip com testosterona, chip com... Outro dia eu vi um chip de metformina, chip Essa com é novidade pra mim. ocitocina, todas essas coisas são proibidas. Chip de gestrinona, que é o chip da beleza, sequer tem liberação da Anvisa. É rechaçado por todas as sociedades, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia, todas as sociedades médicas sérias rechaçam esse tipo de prática. E tem pessoas que têm a prática totalmente baseada nisso. A pessoa, ela se coloca como especialista nisso. Então, esse, para mim, é o maior problema, é prescrever coisas proibidas e que causam danos para os pacientes e que muitas vezes o paciente ele nem sabe. Nem sabe. Muitas vezes toma um manipulado que tem um hormônio tireoidiano ali escondido, que tem um T3 ali escondido. Isso pode causar uma crise tireotóxica, levar um paciente à morte. Ele acha que está tomando algo que um profissional médico prescreveu para ele e que está pensando no bem dele. Então, isso, para mim, é algo que não pode andar para frente, que a gente tem que bater de frente mesmo nisso. Eu estou falando com seriedade porque é um assunto sério, por mais que a gente esteja dando risada aqui o tempo todo. E eu quero que vocês entendam isso também, que vocês tomem isso como um propósito de quem está assistindo também, sabe? Prezar pela medicina séria, ética e baseada no paciente. E, além disso, uma outra coisa muito comum que esses picaretas e charlatões fazem é ter um método próprio deles. Então, eles criam todo um protocolo. Nomes, Isso na dermato bonito, é bem né? comum Que também. legal. Muito comum. Assim, junta várias coisas e fala que é um protocolo da pessoa X, protocolo de emagrecimento, nananã. Não existe isso, sabe? Não existe, não caiam nessa. E antes de falar, quem está ouvindo a gente geralmente está na faculdade ou no início da carreira, antes de dar os passos de como não ser esse charlatão, de como não ir para esse caminho, é importante a gente ressaltar que essas pessoas, esses charlatões, ganharam muita visibilidade no mercado nos últimos anos. E ganharam porque eles realmente souberam jogar o jogo das redes sociais, souberam e aprenderam e estudaram, tenho certeza que estudaram muito de marketing, muito. Eles postando fotos que remetem a sucesso pessoal e profissional, muitas pessoas começam a se inspirar nelas, os pacientes confiam mais, isso é gatilho mental, isso é tudo estudado. Então, eles realmente começaram a ter muito sucesso nas redes sociais, captaram muitos pacientes, ficaram ricos, realmente ganharam muito dinheiro por causa disso. Mas é extremamente importante que a gente não combata a exposição do médico sério nas redes sociais por causa dessas pessoas que queimaram. O que aconteceu comigo quando entrei na residência e falaram que eu era o blogueirinho? Já pensaram que eu ia entrar na residência como um grande picareta, já pensando em fazer coisas obtusas, coisas terríveis, que eu queria fazer só marketing. Eu tenho certeza que quando a Tamara chega lá no HC como a blogueira, a pessoa que se posiciona, já devem torcer o nariz e falar, nossa, chegou mais uma, será que ela vai querer prescrever chip da beleza, chip hormonal? A Lu, a mesma coisa. Então, uma bandeira que a gente tem que levantar aqui é que realmente quem é bom, gente, quem está fazendo uma ótima formação, a gente está aqui acabando nossa residência, fazendo fellow, buscando especializações, a gente também tem que estar nas redes sociais, sabe? E essa mentalidade do médico, às vezes mais tradicional, do médico que fica muito triste com o que tem acontecido com os charlatões, de que todo mundo que se posiciona é charlatão, ela tem que acabar. E o que tem que acontecer? Tem que se levantar um grande movimento de quem é competente de estar nas redes sociais também, se posicionando, estudando de marketing, como se posicionar, para realmente mostrar que dá para se posicionar, dá para estar nas redes sociais sendo bom, sendo um bom especialista e não sendo charlatão. Isso é tão importante, mas tão importante porque é um preconceito nosso, preconceito do médico, Da do classe estudante.
que se a gente estiver na rede social, a gente vai ser blogueiro, a gente não vai ser competente. Isso precisa ser mudado, gente. A gente precisa se posicionar. Olha o tanto de médico que está formando hoje em dia. Não é igual anos atrás, que se você só formava e não investia nada na sua imagem, em marketing, que você ia ter sucesso. Hoje em dia, se você quer ter sucesso, eu acho que é muito difícil você não estar presente nas redes sociais. Então, isso é um ponto que eu acho muito importante das pessoas na faculdade ainda. Se eu pudesse, na faculdade eu já teria começado, eu acho que eu até comecei tarde, se posicionar. E outra coisa que eu acho que vai doer de escutar, mas que é verdade, no Instagram principalmente, né? Eu acabei estudando muito isso, tô com o Ian do meu lado, que é influenciador, mas o Instagram é uma rede que você precisa ser raso e superficial. Precisa sim, se você quiser crescer em números, você precisa. Mas isso não quer dizer que você não vai passar um conteúdo de qualidade, que você não vai conseguir se posicionar como uma pessoa bem formada. No meu caso, por exemplo, você tá ali rolando o dedo, gente. Tem hora que eu nem ligo o som, entendeu? Então, você não quer uma coisa muito profunda ali. Você não quer uma aula de um artigo científico sobre tal coisa. Para isso, a gente faz um podcast, a gente faz um canal no YouTube, a gente vende uma mentoria. Então, a gente tem que entender o que a gente tem na mão. O Instagram é uma rede ali, o Ian fala, ou é para transar, ou é para você rir, ou para você aprender alguma coisa. Mas aprender alguma coisa rápida, rasa. Então, saiba criar conteúdos nesses sentidos, assim, que seja um assunto leve. Não quer dizer que você vai passar uma coisa leve que você não sabe, entendeu, o que você está falando. Então, você pode usar humor, né? Você pode usar um assunto menos técnico. Você tem que tentar falar como se você estivesse falando para uma criança de 10 anos de idade. Esse é o objetivo, assim, para você. A gente não está falando para outros médicos. A gente quer falar para colegas. E não é esse pessoal, não é esse público que vai chegar até nós no consultório. Então, acho importante a gente entender o Instagram e usar ele da melhor forma a nosso favor. Eu acho que a melhor dica sobre isso que eu faço no meu dia a dia é a parte de documentar a minha jornada. Porque você gera autoridade para você. Exatamente. Eu estou numa residência que, sim, é fortíssima em medicina de evidências, mas muita gente não sabe disso. Então tem que saber mesmo. Mas eu tô lá mostrando a minha jornada no meu dia a dia, na minha aula que eu tive na quinta-feira no horário do almoço, sobre o tema tal. E aí eu vou, à medida que eu vou crescendo, que eu vou construindo a minha autoridade, as pessoas vão crescendo junto comigo e vendo a minha autoridade na área. Então, assim, essa é uma dica pra quem tá começando, porque às vezes eu recebo, nossa, como então começar no Instagram começar, né? E não gerar esse tipo de impressão? Já que é um medo tão grande gerar esse tipo de impressão. Episódio. Tem 2 episódios sobre isso já. Mas é documentar a sua jornada, documentar a sua jornada a longo prazo. E isso aí é desenvolvido, e eu sou prova viva disso. O meu primeiro post do Instagram, pensada de forma, assim, como uma futura endocrinologista, quando eu decidi que eu queria fazer endócrino, eu estava no 7º, 8º período, meu primeiro post que eu postei como já produzindo conteúdo para as redes sociais foi de um artigo científico. Eu postei a foto do artigo e resumi ele nos comentários. E aqui, a gente vê... E teve 13 curtidas. E eu fiz isso mais algumas vezes. Mas aí eu fui aprendendo a melhor forma de me comunicar. Então, isso é desenvolvido também. Total. A gente vê muito médico bom que talvez tenha tido esse gatilho aí. Não, eu tenho que estar lá também. Eu tenho que estar lá, eu tenho que me posicionar contra esses charlatões. Esse povo não vai continuar enganando, não. Aí começa. Só que aí ele começa errado. Ele começa achando que ele tem que gravar ele no consultório de jalequinho lá, terno, e falando sobre de forma completamente a osteoartrose engessada. do quadril. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, entendeu? A histologia da a gente tem que ser inteligente. Esse pessoal tem alcance. Que eu ia falar fratura de joelho. Esse pessoal tem alcance, a gente também tem que ter alcance. Pra, né, realmente ser relevante na vida da pessoa. Então, eu, por exemplo, eu comecei... e eu acho outra coisa importante, tem o seu nicho. Todo mundo aqui tem um nicho muito claro. Né? Isso ajuda muito a você crescer. E pegue assuntos polêmicos mesmo. Acho que a gente, diante desses assuntos polêmicos, a gente tem que se posicionar, sabe? Então, eu faço muito isso no meu Instagram. Correr envelhece, correr não envelhece. E eu falo isso todos os dias. Tem caixinha de pergunta, toda caixinha de pergunta vem pergunta sobre isso. E essa é uma questão como eu tinha medo que eu ia acelerar meu envelhecimento quando eu comecei a correr. Pois é. Então, a gente precisa sim se posicionar diante de assuntos polêmicos. A gente precisa sim saber ter alcance. E nem sempre vai ser dessa forma aí
certinha, como médico certinho. A gente precisa mostrar outros lados da nossa vida que não só medicina, senão acho que não engaja, você não cria vínculo com quem está te assistindo. Então tem que mostrar a vida pessoal, tem que mostrar as suas atividades que você faz. E eu acho que viver e acreditar, né, tudo que você prega. Então, eu falo correr não envelhece, eu corro. Então, né, você tem que ser skin the game. Perfeito. Então, a gente já falou sobre como identificar um charlatão, a gente já deu dicas de quem quer começar a se posicionar, né? Então, falta a gente falar como não ser um charlatão. O que você vai fazer durante sua formação para realmente não cair nesse mundo tentador, que é tentador, como a gente contou as histórias, aí realmente você vai ganhar grana, mas a ética está em primeiro lugar, a gente sabe disso, por isso que a gente está aqui. Como não ser um charlatão, então? Como que vai ser esse passo a passo? Residência. Tem que fazer, não tem? Então, o que a gente está falando sobre 2 polos, né? 2 polos. O polo aqui da visibilidade, que está muito em alto o charlatanismo, e o polo da formação de excelência, que muitas vezes está anônimo. Eu sempre falo isso, qual é o grande gargalo que eu estou vendo hoje na formação médica? É a pessoa que ela tem a visibilidade e ela tem a formação de excelência. Então, eu vejo isso aqui em nós, eu vejo isso em mais pouquíssimas pessoas, infelizmente, Sim. sabe? Então, seja você que está assistindo hoje, gente, esse gargalo. Cumpra o seu papel de realmente tapar esse buraco, de ter a visibilidade também, de ter a formação de excelência. E quando a gente fala de formação de excelência, é incontestável que a melhor formação de excelência hoje, o padrão ouro de educação médica no Brasil, é através da residência médica. Não quer dizer que se você faz residência, sua vida está garantida, não quer dizer que se você faz residência, com certeza ela vai te dar as melhores ferramentas para você atuar naquela especialidade, mas de forma geral, é o que realmente vai te dar esses preceitos éticos e realmente de conhecimento para agir. Porque a residência, ela dura aí de 2 até 10 anos. Por aí, trabalhando 60 horas por semana, é prática diária, é todos os dias. Você fica mais tempo na residência do que você fica na sua casa. E você fica mais tempo lá estudando, tendo aula, atendendo, agindo, aplicando. Então, você torna aquilo lá muito automático. Você não tem opção de não estudar na residência. Aquilo é cobrado de você o tempo todo. Então, você está constantemente se aprimorando e você está desenvolvendo uma habilidade que vai te tornar único no final das contas. Vai te tornar útil no final das contas. E quanto mais útil você é, mais você vai ter liberdade no final de realmente escolher como você quer trabalhar. Uma vez eu vi uma pessoa no Instagram falando que ela não ia fazer residência porque ela não queria passar pelo cansaço da residência de dar muitos plantões durante a residência. E, na verdade, durante a residência, realmente, plantões fazem parte, dar muitos plantões e ficar cansado durante a residência faz parte. Mas você passa por isso para depois não precisar dar. Então, você dá muitos plantões para depois não precisar dar. E se uma pessoa que escolhe não fazer, por exemplo, ela pode muito bem ficar fadada a dar plantões aí depois pro resto da vida, porque não teve uma especialidade médica e não se tornou útil naquilo. Então, esse é um ponto extremamente importante. E muitas vezes as pessoas não fazem residência médica porque não é uma opção naquele momento. A gente sabe que a residência médica, hoje o salário, Vitor, fala exatamente. 3.654. Isso, esse é o valor padrão. Eu era nem 3 mil. Aumentou recentemente. Então, esse é um valor padronizado e muitas pessoas formam tendo que pagar FIES, tendo que sustentar uma família, tendo muitas dívidas. Então, naquele momento, pode ser que a residência médica não seja uma opção. E tá tudo bem você adiar isso, tá tudo bem você trabalhar por um tempo, mas a questão é não escolher fazer isso simplesmente por ser o caminho mais fácil, simplesmente por ser o curto prazo, sendo que você entende que a melhor formação para você atuar dessa forma é pela residência médica. E um exemplo que eu gosto muito de falar é o exemplo do Felipe. O Felipe, ele formou e ele foi direto para a residência de ortopedia. Ficou 3 meses na residência de ortopedia, viu fratura de joelho lá. Não gostou. E não gostou da residência de ortopedia. E aí ele parou com a residência de ortopedia e ia trabalhar aí o resto do ano. Só que nesse meio tempo, a família dele precisou dele. A família dele precisou que ele trabalhasse mais naquele momento para ajudar a pagar a faculdade da irmã dele. Então, não era uma possibilidade para ele, naquele momento, fazer a residência. Então, ele esperou mais 2 anos para poder fazer a residência e, nesse meio tempo,
tempo, foi trabalhando e conseguiu ajudar a família dele. Assim que foi possível, ele foi para a residência. Assim que foi possível, ele fez cirurgia, fez endoscopia depois, tornou a especialidade dele útil e hoje ele tem a liberdade que realmente ele conquistou desenvolvendo essas habilidades. Então, entenda que tudo vai ter o seu momento, cada caso é um caso, mas saiba a diferença das escolhas que você está fazendo. Eu acho que é bem nítido também na residência é a curva de aprendizado. Então, carga horária, gente, é uma coisa muito importante, sim. Cada estágio, cada mês, cada R, a gente cresce tanto, a gente amadurece tanto, a gente aprende tanto. É um momento que a gente está, igual a Tami falou, imerso ali. Não tem como a gente não aprender, sabe? Então, é muito diferente de você fazer um curso de, no meu caso, por exemplo, estética de final de semana e se falar especialista em pele, do que fazer 3 anos de dermatologia. Eu acredito também que seja, assim, questão de objetivo. Eu queria ser uma médica dermatologista. Então, se eu estou diante do meu paciente, eu não estou só cuidando de estética. Eu estou vendo ele como um todo. Se ele apresentar um câncer de pele, eu vou saber tratar. Se precisar operar, eu vou saber. Se ele tiver com alguma doença, eu vou saber. Isso era importante para mim. Se a pessoa já tem muito claro que ela quer, por exemplo, só mexer com estética, tudo bem ela fazer uma pós só de estética e estudar só isso e fazer só cursos disso, mas faça só isso, não fala que você faz outra coisa, não. Se você não é médico e quer trabalhar com estética, quer fazer uma pós, enfim, né? Faça também, mas também não vá tratar a pele, porque eu não tiro o dente, entendeu? Então, tenha bem claro, seja bem verdadeiro com o seu paciente, tenha bem claro o que você quer escolher para você. Acho que Exatamente. Perfeito. Ó, eu acho que a gente tem que ressaltar como funciona uma residência. Porque, tem que fazer residência. E tem tanta gente, próprios residentes, que pregam que residência é só tocar serviço, que é lá, fica lá no hospital, não sei quantas mil horas. E não, é muito diferente. Por exemplo, quando a Bruna tá lá no R1 dela, eu lembro dela no R1, ela ficava muito tempo no hospital, eu ficava muito tempo no hospital. E, gente, não tem como você saber fazer alguma coisa se você só ouve falar. Se você só ouve falar, eu nunca chupei laranja. Tem como eu saber o que é uma laranja se eu nunca chupei uma laranja? Não tem como. Assim como não tem como ela tratar bem uma criança, saber o que ela tá fazendo, saber, sei lá, diagnosticar uma pneumonia, alguma coisa da pediatria aí, uma fratura de joelho. Eu não tenho como fazer uma prótese de joelho se eu nunca peguei no joelho, no campo operatório ali, se eu não encostei, se eu não senti a textura do joelho, se eu nunca cortei o joelho. Porque tem vídeo no YouTube, tem Você vídeo pode no assistir PubMed, os vídeos você que pode for. assistir. Os livros que Os foram. melhores professores. Não compara. Os melhores professores. Nada se compara a você tá ali com a mão na massa, gente. E é isso que a residência proporciona. É chato pra caramba mesmo. Você fica lá, cansado, você vira plantão, você ganha pouco, você fica querendo sair final de semana, você perde muito final de semana. Mas é, até hoje, a melhor maneira de se tornar um médico especialista competente, tá? Então é por isso que a gente fala tanto de residência. Realmente, até hoje, é a melhor formação que se apareceu na medicina. E a Tamara também falou sobre a obrigação ou não. Tipo, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada mesmo. Não no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos... Na você Alemanha não pode... também. Nos Estados Unidos, na Alemanha, você não é médico sem fazer residência. Na faculdade é direto para residência. Exatamente. E assim, eu lembro de pessoas na minha sala também extremamente competentes que não fizeram residência. E não é por isso que eu julgo eles acho que eles têm que queimar. Não. Contextos diferentes. Um tinha uma família que ele precisava sustentar, veio de uma família muito simples. Outro teve filho na faculdade. São contextos diferentes. Mas, assim, a gente também tem que se posicionar. Eu acho que, para a grande maioria dos casos, tem que ser feita residência. Para quem realmente quer trabalhar na assistência ali, como médico especialista, saber muito de alguma determinada patologia, não tem outro caminho. Não é pós que vai resolver, não é AD que vai resolver. Uma coisa que eu acho muito legal, que é o caso da minha residência médica, que eu sou encantada com isso, é porque, às vezes, a gente faz as coisas de forma automática na medicina. Fica de orelhada. Resfriado comum. Na criança, lava nariz, sintomático, se necessário. Beleza. A gente tem um estágio no pronto atendimento, com a preceptoria, a gente atende, o preceptor vem e discute. Tinha uma preceptora que ela abria o Dynamed em todos os casos. E resfriado comum na pediatria, gente, é toda hora. A primeira vez ela olhou e falou assim, a gente falou, é só um resfriado, você não precisa ir lá, não. Aí ela, você já estudou sobre o resfriado comum? Ou você tá só repetindo prescrição de lavar nariz e sintomáticos? Então, a gente parou pra
para reler e estudar mais a fundo com uma base de dados muito importante, gente, tem muita coisa de resfriado. Como eu tava no R1 que eu falei assim, meu Deus. Então, assim, eu acho que além da residência te dar prática, te dar teoria, ela te ensina a como se ir se aperfeiçoando. Porque você vai formar e você vai parar de ser residente. Mas e aí? Você vai continuar buscando. Por quê? Porque você foi ensinado lá atrás a continuar se aprimorando. Então, assim, isso eu acho que é um dos grandes aprendizados aí da minha residência médica. E a gente falou tanto que não tem caminho fácil, né? Passar numa residência não é o caminho mais fácil. Então, eu acho que isso fala muito do caráter da pessoa mesmo, sabe? Então, não é mais fácil e a gente, né? E, inclusive, sobre isso que a Lu falou, a gente sabe que a concorrência ela é muito alta, tem ficado mais alta a cada ano. E talvez você tenha acabado de fazer provas de residência esse ano, talvez você não foi bem. Tá ouvindo a gente falar de residência e tá aí desesperado, pensando, meu Deus, eu não vou passar e tudo. E eu vou te contar uma coisa, não, tá tudo bem se você não tiver passado esse ano, tá tudo bem você adiar isso pro próximo ano, ter que trabalhar e continuar estudando. Porque, no fim das contas, o processo de passar, se ele tá demorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso não vai fazer diferença lá no final, sabe? Contanto que você continue nisso e saiba por que você está fazendo. Então, se agora não vai ser possível, continue construindo isso, não desanime, não desanime. Eu teria estudado quantos anos fosse necessário, tá? Para chegar na residência de endocrinologia que eu tô. E por que a gente fala também que a residência é uma forma que você tem a principal ferramenta para que você não seja charlatão? Porque toda essa medicina baseada em evidências que a gente está falando, isso é muito, muito estimulado na residência, como a Bruna falou. Porque as residências, elas são... eu sempre elas são chanceladas pelas sociedades médicas de cada especialidade. Então, a residência de endocrinologia tem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, as residências de dermatologia tem a SBD, e as sociedades, elas estão completamente interessadas em formar especialistas que praticam realmente o que tem de melhor e mais sério. Então, todas as residências, por exemplo, a grande maioria delas, pelo menos, tem o clube de revista, que é uma reunião com os preceptores e os residentes, onde vão ser discutidos artigos científicos, onde muitas vezes você vai aprender ali como analisar um artigo. Na minha faculdade, por exemplo, não era tão focada, não era tão ensinada a medicina baseada em evidências com os detalhes que hoje eu sei. Então, eu aprendi muito mais na residência. Então, se você talvez não tenha tido isso tanto na faculdade, na residência você vai ter. Você vai ter. Então, e você também não precisa esperar chegar na residência para se aprofundar mais nisso. Mas entenda também o respaldo que isso vai te dar depois. Exato. E você é contaminado pelo meio, né, gente? Então, você estar naquele meio acadêmico, um meio com as pessoas com objetivo em comum, você é obrigado a estudar. Exatamente. Então, residência não adianta. É o momento que você mais estuda mesmo. Eu que terminei agora, assim, posso falar que 90% do conhecimento que eu adquiri foi estudando nesses 3 anos. Depois a gente vai se atualizando, vai lendo artigo, vai indo em congresso. Mas não é a mesma coisa de você estar imerso ali naquele mundo, sabe? Então, você aprende muito. É uma curva de aprendizado, assim, surreal. Né? E a residência também, ela te deixa mais humilde, sabe? Porque a gente vai ficando superficial se a gente não entra na residência. Eu lembro que eu fiquei 1 ano no exército, antes de entrar na residência, e eu dava plantão de porta, assim, ficha verde e amarela de clínica. Nossa, que tempo horrível. E eu lembro que eu fui dando tanto plantão, mas tanto plantão, que começou a ficar banal. Eu falava assim, nossa, mas isso aqui é fácil demais, eu tô dominando muito fácil. Sabe Aí que por tá o quê? perigo. É aí que tá o perigo, porque eu não estudava a fundo aquilo. Eu não sabia que, sei lá, em 100 casos de diarreia que eu atendia, um poderia complicar, porque eu nem sabia a complicação. Talvez eu nem saberia enxergar a complicação. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tá ali no meio, quanto mais a gente se especializa, mais a gente fica mais humilde, mais a gente vê que, tem que estudar mais ainda. Não é tão simples. Medicina não é superficial. Sim. Medicina e superficialidade não definitivamente não combinam. E outra coisa que eu queria falar é sobre o mercado médico. Assim, sua opção pode ser de não fazer residência, mas você tem que saber o que você vai lidar nos próximos anos. Em poucos anos, seremos 1 milhão de médicos, né? Todo ano, eu sempre bato essa tecla, todo ano, 45 mil pessoas se matriculam na Faculdade de Medicina no Brasil.
Todo ano, 45 mil pessoas se matriculam. Se você ficar na superficialidade e resolver fazer uma formação mais ou menos, você vai ter muito problema para se inserir no mercado. Muito problema. A gente já vê um movimento nos principais postos de trabalho, nos grandes centros, de realmente, por exemplo, sala de emergência de UPA. Sala de emergência de UPA era infestado de recém-formado até muito pouco tempo atrás. Agora, eles estão começando a contratar só emergencista, só quem fez residência de emergência. Porta de clínica, eu dava como médico generalista. Daqui a pouco, e na UPA que eu trabalho, por exemplo, eles só estão contratando residentes de clínica médica. Daqui a pouco vai ser só especialista em clínica médica. Tem residente, vão aceitar mais. Então, a coisa está afunilando muito. E se você realmente escolher pelo caminho da superficialidade, você vai ficar... O pessoal no meu Instagram brinca, né? Médico vai virar Uber daqui a pouco. Vai virar mesmo daqui 10 anos se não se especializar, se realmente ficar nessa superficialidade. Então, muito cuidado. Inclusive, plantões de porta, por exemplo, nos melhores lugares, que são plantões mais organizados e com mais recursos, por exemplo, no Mater Dei, por exemplo, eu sei porque eu estava lá, os plantonistas são especialistas. Exatamente. Então, não contrata um médico generalista. Então, saiba realmente onde você vai estar no mercado, as escolhas que você vai poder fazer com isso. Isso que o Vitor falou é tão sincero, de que a gente, na verdade, se torna pessoas muito melhores pela residência. O próprio perrengue da residência, assim, o Felipe gosta muito de falar isso, engrossa a casca. Então, te torna uma pessoa muito mais resiliente, muito mais confiante, muito mais tudo. E seria muito maravilhoso se isso fosse verdade, mas a gente não forma pronto para exercer medicina com segurança. A faculdade pode ser a faculdade, assim, que for. Não te forma pronto para realmente exercer com segurança e com confiança. Então, não seja... É muita irresponsabilidade você assumir um plantão, por exemplo, onde pode chegar qualquer tipo de caso para você e você é a única pessoa e você está contando só com o seu conhecimento da faculdade. Não é isso que você gostaria para um familiar seu, para um amigo seu. Não é isso que você gostaria para qualquer pessoa que merece o melhor atendimento, uma pessoa que teve a melhor formação para isso. Então, realmente, saibam a responsabilidade que está envolvida na nossa prática. Esse assunto é uma super dor pra mim, porque na pediatria isso acontece muito. De recém-formado dando plantão de porta de pediatria. Assim, eu chego a... Eu já dei, amiga. Tá bom, que eu sei então não. Só, tô brincando. Mas muita responsabilidade. Mas é porque a gente realmente não sabe dos perigos, sabe? Quando a gente forma. Hoje eu tenho essa noção por sua causa mesmo, que você, pelas coisas que você vê e você me conta. Mas no último plantão que eu dei, tinham 3 pediatras de plantão. Nenhuma era nem residente de pediatria. E elas, inclusive, são ouvintes nossas. Então, gente, nada contra. Elas comentaram comigo lá. Nada contra. Mas, assim, é perigoso. Você tem que saber os riscos que você está correndo, sabe? Por mais que você estude lá, up to date, vai lá, tem o whitebook. Não é a mesma coisa. A Bruna vê lá. Não é a mesma coisa. Quando você entra na residência, que você vê o mundo que realmente existe dentro da prática, de frente com o paciente, que você é o responsável por tomar aquela conduta. Dentro da residência, você vê isso. E quando você tem o respaldo de um preceptor, de uma pessoa mais experiente, aquilo ali realmente não se compara com nenhum outro tipo de formação. Você está diariamente com uma pessoa que tem o triplo de experiência, o triplo de conhecimento que você tem. Então, você está modelando os melhores. Você está modelando os melhores. E a gente acha, não vou usar o que eu vi, né? Pra que eu vou fazer isso? Mas, gente, são situações que são gratificantes, assim. Eu já peguei algumas vezes paciente que roda de médico em médico, não tem diagnóstico, e aí chegou uma vez pra mim... E foi um caso que eu vi na residência, sabe? Que eu nunca mais vi, que você bate o olho e fala, é isso. E aí muda a vida da pessoa. Então, isso é muito, muito gratificante, assim. Perfeito. Assim, eu me arrisco a dizer que nos próximos anos, não sei, 5, 10 anos, que vai ser obrigatório ter residência no Brasil. Eu acho que vai ser um ato do conselho aí, frente a esse tanto de escola que está abrindo, que seja obrigatório fazer residência. E assim, gente, eu sei que é difícil, sabe? Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso para as pessoas que ainda estão na faculdade. Porque elas podem se programar, tanto financeiramente, psicologicamente, mentalmente, para passar pela residência. Não é fácil ganhar R$ 3.654 mesmo, principalmente para quem pagou faculdade, sei lá, pagou R$ 10 mil de mensalidade
todos os meses durante 6 anos. Para quem realmente vê os amigos, como foi meu caso, vejo amigos se dando muito bem, sabe? De outros ramos, ganhando muita grana e falando com você, fiz isso, ganhei tanto esse mês. E eu sei lá, trabalhando muito mais que ele, você não tem tempo para almoçar com um amigo durante a semana. Às vezes você perde festa de amigo, aniversário durante os finais de semana. Não é fácil. Às vezes não tem família para ter suporte também. Tem gente que faz. Rede de apoio. Rede de apoio. E não é falando assim, gente, tem que fazer, não, quem não faz. É uma escolha muito difícil, mas é programado. Então, tem que ser falado mesmo para você se programar. É um período difícil, mas passa. Eu tô aqui no meu último mês de residência. Tudo bem que eu vou fazer R4 ano que vem, mas assim, vai passando. A Lu já passou. É um tempo difícil, mas passa. E vale a pena se programar. E no final das contas, é gratificante mesmo. A conta fecha. Sim, a conta fecha. É isso. A conta fecha. Eu acho que é isso aí, né? A gente falou muita coisa. Acho que a gente passou por todos os pontos. Então, assim, todo mundo aqui vai identificar charlatões agora. Lembrando que a gente não quer atacá-los. Deixa eles fazerem o que eles querem fazer. A postura não é de ataque. Não é. Deixa eles fazerem mesmo, mas a gente quer levantar uma bandeira bem clara aqui. A gente não vai ficar em cima do muro. E a gente quer levantar um movimento de gente boa, de gente que quer realmente ser bons especialistas, bons profissionais, que quer fazer a diferença na vida dos pacientes. A gente quer levantar essa bandeira aqui de pessoas que vão falar sobre isso nas redes sociais, que vão começar a se posicionar mesmo. E aí, aos poucos, naturalmente, os pacientes também vão entender e eles vão começar a migrar dos charlatões para as pessoas que realmente se especializaram e são competentes. Isso vai ser natural, mas precisa que todo mundo se posicione, não só a gente. Sim. Porque a gente tem um alcance bom, temos, mas a gente não vai conseguir alcançar todo mundo. A gente não vai conseguir alcançar todos os pacientes. E não necessariamente nas redes sociais, às vezes você com seus pais. Semana passada eu falei com meu tio, que foi num dos charlatões, pagou lá, sei lá, R$5.000 no cara, tava todo revoltado. Eu falei, tio, você é tão orientado, tão inteligente, como que você me faz isso? Mas é porque ele realmente não é da área, então é nosso papel no dia a dia, não só nas redes sociais, ir orientando pra gente levantar essa bandeira. E aí deixa os charlatões fazendo o que eles fazem, falando o que eles fazem, viajando para todos os lugares, comprando Porsche. Deixa, não se incomode com isso. Não se incomode com isso. Faça o seu, que as coisas vão acontecendo. Exatamente. E esse ponto que o Vitor falou, a gente quer realmente que vocês entrem nessa com a gente, que vocês entrem nesse movimento de realmente exercer e praticar e falar sobre a medicina séria. Na endocrinologia é muito comum, eu vejo isso todos os dias, as pessoas reclamando muito do charlatanismo e achando aquilo assim, o fim da picada, mas na hora de abrir a câmera do celular para falar o que realmente é certo, aí a pessoa não quer, entendeu? É muito fácil a gente reclamar, mas na hora de se posicionar, não, tem vergonha. Não, uma vez, inclusive, eu postei um vídeo no meu Instagram falando sobre a gestrinona. E apareceu um monte de gente lá, tipo assim, querendo brigar mesmo com postura de combate comigo com aquilo. Então, se eu tiver medo disso e se eu quiser não me posicionar por isso, na verdade é mais fácil. Eu estou evitando que o charlatanismo venha em cima de mim, mas não, eu prefiro fazer da forma séria, da forma ética e prefiro realmente que os pacientes, inclusive, me vejam dessa forma. Eu entrei na endocrinologia já com essa visão muito forte, eu vou sair dela com ela mais forte ainda. Então, queremos realmente que vocês que estão assistindo a gente, e enfim, seja você acadêmico de medicina, você pode começar hoje a fazer isso, seja você médico, especialista, não especialista, mas realmente vamos entender a importância disso que a gente está falando. Não ter medo de falar o que as pessoas não querem ouvir. Eu acho que é isso, assim, sabe? E uma hashtag veio aqui na minha cabeça. Hashtag tem que ser de charlatão, Anti-charlatão? Anti-charlatão. Somos todos anti-charlatão. Então, se você ficou aqui até agora, comenta anti-charlatão nos comentários. E a gente vê todos os comentários. É muito legal. No último teve fratura de joelho. Quando a Letícia veio, muita gente comentou knee fracture. Muita gente. Então, quero ver realmente quem tá levantando essa bandeira, quem tá se posicionando junto com a gente, anti-charlatão. Beleza? É isso aí. Comentários finais, Bubu? Ai, começou em mim. Não, a gente já falou. A gente já falou. Falei. A Lu falou. Entendi. A Bruna tá em Marte.
Jesus, eu já acho que vocês já falaram tudo. Acho que o comentário final é pra a gente ir pra cima, com tudo, pra rede social, pra gente documentar a nossa jornada, mostrar, eu tô falando muito de medicina baseada em evidência, do viciada, meus preceptores vão morrer de orgulho. Mas é isso, é documentar a nossa jornada mesmo e que vai dar certo. Muito bom. Isso aí. Então, esse foi mais um episódio do Madbox Cast. Tchau. Valeu!